voltamos com a aula de história agora, tá? Vamos para a aula de história. Estão lembrados que na última coisa que eu falei, deixa eu pegar aqui para me lembrar, porque lembrados é capaz de vocês estarem, mas eu não. Ah, sim! O último assunto que a gente viu, tá? Foi sociedade na República Velha. E a gente viu que essa sociedade, ela estava dividida em, vamos dizer assim, 3 camadas, tá? Primeiro a gente tinha a classe dominante, que ela era voltada, tá certo, para a burguesia, né? Para a burguesia industrial e os banqueiros. E esses banqueiros também, vamos dizer assim, que a gente tinha os imigrantes. Esses imigrantes, eles podiam, trabalhavam muito e aí conseguiam uma certa condição financeira e chegavam a ter seu mercado. A gente viu que a classe média urbana era formada por profissionais liberais, tá? Por funcionários públicos também, e os imigrantes, tá? Que tinham, vamos dizer, pequenos comércios. E a gente tem o operariado, que ele é voltado, tá certo, para aqueles camponeses, aquelas pessoas que trabalhavam no campo, né? E os imigrantes que não tinham condição nenhuma de arrecadar dinheiro, de conseguir um bom emprego, então trabalhavam nas indústrias, por isso que eles eram chamados de operário, né? Então, por isso essa classe chamada operariado. A gente sabe também que o operariado, ele tinha uma condição de vida precária, tá? Simplesmente porque ganhava pouco, e por ganhar pouco se alimentava mal e também não tinha condição para manter um bom aluguel, né? Isso a gente viu isso, só fazendo uma recapitulação. E viu também que por causa dessa condição financeira, eles viviam numa péssima condição de higiene também, né? E em uma condição de moradia precária. Então a gente viu que o Rio de Janeiro estava enfrentando uma crise, tá, sanitária, né? E por causa disso a gente vai ver revoltas, principalmente porque a população não estava tendo uma condição financeira adequada. Então a gente vai ter revoltas, tanto do lado urbano, que foram 2 que a gente viu, né? Que foi a revolta da vacina, que ela foi obrigatória, né? Por isso que a população se revoltou, porque não teve, vamos dizer assim, um aviso prévio de que essa vacina seria, né, empregada na população e por qual motivo, né? Então depois ela foi retirada, né, vamos dizer, foi proibida de não aplicar. E aí a gente vai ter a revolta dos marinheiros, que também ela vai ocorrer por causa dos castigos corporais aos marujos, principalmente aos negros, né, que eram aqueles que eram maioria na marinha na época, né, na época vigente. A gente viu também que vai ter tanto as revoltas de cunho urbano como de cunho rural. Então, de cunho rural, a gente ficou de falar, porque não ia dar tempo, porque era revolta de mais de um dia só. Então, a gente ficou de falar da revolta de Canudos, da Guerra de Canudos e da Guerra de Contestado. Então, vamos para a aula hoje, que é justamente isso. Eu espero que vocês não tenham tido dúvida sobre o assunto da aula passada, mas se teve, tá? Que eu acredito que não, porque também ninguém me perguntou, foi nada. Então vamos prosseguir, tá? Porque eu tô nesse esquema aí de que vocês não estão com dúvida, né? Então vamos prosseguir. Vamos para a Guerra de Canudos, tá? A Guerra de Canudos, ela vai durar de 1800, prestem atenção, 1800, tá? E 93 até 1897, tá? Eu tava pensando que o ano tava errado, mas não tá não. 1893 até 1897, tá bem? Então, vê bem. A Guerra de Canudos, ela ocorre no governo de Prudente de Moraes, aonde, na Bahia, verifique que já é diferente, porque a revolta da vacina e a revolta dos marujos, né, dos marinheiros, ocorre também no Rio de Janeiro, né, todas as 2. Então aqui a gente já vai para o Nordeste, né, marca a Bahia. Então o líder, ele vai ser Antônio Conselheiro, tá? Ele se chama assim Conselheiro porque ele costumava muito, vamos dizer assim, dar conselho à população, e ele era tido como um líder espiritual,
tá? Então, mas o nome dele real era, tá? Eu vou ter até aqui para vocês, Antônio Vicente, deixa eu apagar aqui, Antônio Vicente Manuel Maciel, tá certo? Manuel Maciel, deixa eu ver se é Manuel Maciel mesmo. Peraí, calma. Peraí, para não dizer as coisas erradas a vocês. Peraí. A professora também se engana. Mendes, é Mendes. De Shawn Mendes, é verdade, Shawn Mendes. Antônio Vicente Mendes Maciel, tá? Então, vê bem. Ele tinha, vamos dizer assim, uma característica peculiar, porque ele conseguia, tá certo, falar a língua da população mais pobre, tá bem? Então, qual era a ideia dele? Ele, tá certo, primeiramente ele viu que a população estava passando uma necessidade muito grande, estava passando fome. Para vocês terem uma ideia, a população naquela época, tá, quando ele juntou a população, essa população mal conseguia se alimentar uma vez ao dia. Isso sendo adulto, sendo criança, sendo adolescente. Então ele tem uma ideia, vou juntar as pessoas que estão passando necessidade e vou para uma fazenda velha que está desocupada, que não tem ninguém tomando conta. Então tudo bem, foram para lá, tá? Isso no início foi uma população muito pequena, que foi para lá que seguiu Antônio Conselheiro. Só que aí, tá certo, ele vai se fixar numa fazenda, às margens do rio Vaza Barris. Esse rio Vaza Barris fica lá na Bahia, tá? E ali, naquela fazenda, tá certo, que ela ficava mais altinha, tá certo, no morro, ele funda ali o chamado Arraial de Canudos. Por que Canudos, professora? Porque de longe ele cercou a fazenda, tá certo, com estacas de madeira, tá certo, pontiagudas, que de longe dava a ideia de se avistar canudos, né, pequenos canudos enfileirados, vamos dizer assim, né? Então por isso ficou sendo chamada de Canudos, né, Arraial de Canudos. Para você ter uma ideia, ele tinha um poder tão grande de persuadir as pessoas que ele iniciou com um grupo pequeno da população e de repente, né, com o passar do tempo, ele conseguiu juntar 25 mil habitantes. Minha gente, 25 mil habitantes é muita gente, é uma galerinha boa, entendeu? Isso não é pouca não. Só que veja bem, eles eram pacíficos, porque você imagina que era uma população de camponês, tá certo? Que vivia no campo, que trabalhava ali, que não tinha maldade, tá certo? Não estava voltado para a guerra. Só que é o seguinte, né? Você já imagina, para a população, tá certo? Que é político, imagine direitinho, uma população assim, de pobre, né? Sob uma liderança de uma pessoa que bota muita coisa na sua cabeça, eles imaginaram o que é problema, tá? Então já imaginaram logo isso aí. Então vê bem, logo de início Antônio Conselheiro não assustou, tá? Então os políticos ficaram deixando ele lá e ele foi passando tempo, ou seja, fundou o Arraial de Canudos e chegou a uma população de 25 mil habitantes, foi o que estou dizendo para você, tá? Então o que é, tá certo, que eles faziam, tá? A ideia era fazer o seguinte, tá? Era dividir a terra em comum, numa propriedade, tá certo, coletiva, e tudo que eles plantassem seria dividido entre eles, tá bem? Vamos dizer assim. Então, eu vou plantar, eu vou dividir. Então, vai todo mundo trabalhar, tá certo? No nível de produção, vai todo mundo produzir. E ali vai todo mundo também dividir entre si. Resultado, aquela população que comia uma vez ao dia passou a ter, tá certo? 3 alimentações, tá? Vê como a coisa já melhorou. Passou a ter um pedaço de terra, tá certo? Passou também a plantar, só que o objetivo comum era... A propriedade era coletiva e todo mundo dividia entre si, mas também ninguém passava fome, tá certo? Então a ideia foi legal, tá? O que é que Antônio Conselheiro pregava? Antônio Conselheiro pregava o seguinte, o amor, tá certo? A fraternidade, e pregava também a ideia, tá, de que deveria voltar a uma monarquia. Só que o rei deveria ser Dom Sebastião, tá? Que... Para você ter uma ideia, ele era às vezes meio louco, porque Dom Sebastião já tinha morrido em uma batalha, tá? Então não tinha como voltar ele ser rei nessa questãozinha aí da monarquia, tá?
Então era o que ele pregava essas duas coisas, tá? O amor e a fraternidade, né? Todo mundo vivia ali entre irmãos e que deveria voltar a uma monarquia. Nessa monarquia quem deveria liderar era o rei Dom Sebastião, que já tinha morrido, né? E morto não governa nada, vamos falar a verdade. Seguinte, tá? O que é que ele afirmava? Ele afirmava o seguinte, tá certo? Que a república, tá certo? A república, ela tinha seus pecados. Para você ter uma ideia, o que na cabeça dele, já que ele apoiava a monarquia, a república era o cão chupando manga, tá? Principalmente quando a república ela vem determinar a certidão de nascimento e a certidão de casamento. Veja o absurdo. Mas ele condenava isso aí, tá? Ele condenava essa questão da igreja ser separada do Estado, tá bem? Vocês estão lembrados que a gente já comentou isso aí, tá? Que quando houve a passagem da monarquia para a república, a gente vai ter a separação, né? Estado de um lado e o poder da igreja do outro. Mas ele condenava isso aí. E principalmente o direito da certidão de nascimento e a certidão de casamento. Porque ele acreditava assim, que a pessoa quando casava tinha que permanecer casada até o final, não podia se separar. E a república vem determinando isso, tá certo? A questão da separação. Então, ele condenava isso aqui, tá? Ele afirmava que a república, ela tinha seus pecados lá. Aí, ele começou, tá? Até aqui estava tudo tranquilo e tudo favorável. Só que ele começou a levantar o ódio dos coronéis. E vocês sabem que os coronéis, né, eles eram donos de terra, né, e com grande poder. E ai daquele que desobedecessem os coronéis, né, porque ele determinava o voto de cabresto, que a gente já comentou isso aí nas aulas passadas. Então ele determinava, ou seja, o poder estava nas mãos dos coronéis. Então imagina, vem, tá certo, Antônio Conselheiro e começa a pregar coisas diferentes. E a população começa a ir na cabeça de Antônio Conselheiro e a ver, tá certo, que os coronéis só queriam o quê? Só queriam usufruir do poder deles, só queriam sugar a energia dos camponeses e não fornecer nada. E você sabe também que Antônio Conselheiro estava dando o quê? Aos camponeses uma qualidade de vida, tá? Então os coronéis, eles vão ficar indignados com Antônio Conselheiro. Por quê? Porque muita gente estava deixando de seguir o coronel para ir para o Arraial de Canudos, belezinha? Então, vê bem, nesta questão, tá? A gente vai ter anos de batalha, tá certo? Anos de batalha. E a gente vai se arrastar, tá certo? Aqui por anos. Que, vamos dizer assim, o governo, tá certo? Vai mandar expedições para o Arraial de Canudos sem vitória. Primeiro, porque o exército que era mandado para lá não conhecia, tá certo, o local onde ficava. Então, muitos sofreram de alergia com algumas plantas, né, como a urticária. Outros, tá certo, sofreram ataques de cobra. Então, ficou, vamos dizer assim, ficou um número de exército bastante reduzido até chegar, tá certo, vamos dizer assim, o reconhecimento total da área e aí chegar o dia da invasão, né? Então, o Arraial de Bom Jesus foi invadido em 1897. Antônio Conselheiro foi morto, junto com mais 4.000 pessoas. Alguns conseguiram, tá certo, sair, né, fugir, escapar, né, do Arraial de Bom Jesus. Outros, tá certo, foram encontrados ainda, vamos dizer, vivos e presos. Mas quem documentou, a gente só sabe dessa história toda da Guerra de Canudos por causa de um jornalista que trabalhava para o jornal, né, Estado de São Paulo na época. O nome dele era Euclides da Cunha. Eu não sei se vocês ouviram falar que nada, vocês ouviram falar nada, eu nunca vi povo para não ouvir falar nada, esse pessoal do 9º ano, sinceramente. Mas Euclides da Cunha, tá, por causa dessa, vamos dizer assim, dessa notificação, né, desse empenho dele do jornal, né, que ele foi mandado para lá para documentar a Guerra de Canudos. Daí ele vai e escreve o livro Os Sertões, tá bem, que cai
por incrível que pareça, no Enem. Então foca aí, tá? Agora, vê bem, se eu não tenho dúvida aqui, tá certo? Venho para a Guerra do Contestado. A Guerra do Contestado, ela começa no ano de 1912 e ela termina em 1916, tá? Então, vê bem, por que eu chamo de Guerra do Contestado? Contestar é reclamar, reivindicar, tá? Então, não é à toa que ela se chama Guerra de Contestado, tá bem? Ela vai ser uma guerra que ela vai reivindicar a questão de limite territorial. Limite territorial entre quem, tá? Entre a província do Paraná e de Santa Catarina. Então, vamos dizer, aquela região lá, entre, né, na região sul, entre Santa Catarina e Paraná, tinha um espaçozinho ali que antes era terra, tá certo? Que não se sabia se era do Paraná ou se era de Santa Catarina. Por isso, era uma região de contestação, tá? Até a justiça decidir. Fica para o Paraná ou fica para Santa Catarina. Só que é o seguinte, tá? Por isso que eu botei região de contestado, de contestação, tá? Então, a companhia, tá certo? Norte-americana, presta atenção no nome da companhia, Railway Company. Menino, ai, que ali é cultura. Railway Company, ela, tá, vai fazer o quê? Ela vai desapropriar terras, tá, na qual essas terras ficavam à margem de uma ferroviária que ela estava construindo. Ou seja, ela vai pegar, tá certo? Vai desapropriar aquele pessoal que estava morando ali, tá bem? E vai, vamos dizer assim, botar aquele pessoal para fora. Aquele pessoal, tá? Era da região do Paraná. Ela não podia fazer isso, por quê? Porque era uma região que não estava determinada ainda se era de quem, então o pessoal tinha direito de ficar lá, tá bem? Só podia sair mediante ordem judicial. Então, o que é que acontece? Isso vai levantar a insatisfação popular. A população que foi posta para fora vai buscar apoio de quem? De um líder, tá? Um monge por quê? Porque ele era todo zen. Esse monge, tá? Ele vai ser chamado José Maria, tá bem? Então, José Maria, ele vai montar um grupo dessas pessoas que se sentiram injustiçadas numa região, tá certo? Chamada Taguaraçu. Taguaraçu, ela era uma região, tá certo? De onde? Da província do Paraná, que foi aquela que foi colocada para fora, sacaram? Vem. Só que, vê bem, eles, tá certo? Foram colocados para fora, vão para lá bater de frente com o pessoal de onde? Da Railway Company, que estava onde? Na região de Santa Catarina. Esse pessoal, tá certo? Já sabendo que esse povo ia para lá para reivindicar, né, um direito, o que é que eles vão fazer? Vão estar com a polícia, tá certo? Né? Então vai haver um choque, né, entre a população e a força policial. Quem vai ganhar, por incrível que pareça, o pessoal, tá certo, de José Maria, né? Do mongezinho lá, que era todo zen. Só que é o seguinte, a galera ganha, só que não ganha é José Maria porque ele morre, tá? Então, como a população conseguiu ganhar, então vai eleger um outro líder. Esse líder, tá certo, era Eusébio Ferreira dos Santos, tá certo? Então, Eusébio Ferreira dos Santos vai reorganizar, só que aí, vê bem, o pessoal de Santa Catarina, que já estava indignado, vendo o pessoal do Paraná ganhar e ganhar e ganhar, vai, tá certo, pedir auxílio ao general, presta atenção no nome do homem, Fernando Setembrino. Então, Fernando Setembrino, ele vai montar, né, um ataque e vai liquidar o pessoal do Paraná. Só que aí, como, tá certo, vivia sempre em constante o pessoal do Paraná e o pessoal de Santa Catarina e Paraná, então, em 1916 foi firmado um acordo, tá? Um acordo de paz aonde decidiu o limite certo entre Paraná e Santa Catarina. E aí deixou de ter essa região de contestado, né? A região de contestação deixou de existir. Aí é o que entra para a gente terminar a aula de hoje, tá? Explicando por que essas duas guerras aqui elas são chamadas de movimentos messiânicos.
que eu já botei, a gente já falou na aula passada, que elas são chamadas de movimentos messiânicos, porque elas são lideradas, né, por pessoas que se dizem, vamos dizer assim, a favor da população, né, ou seja, usa a política e um movimento religioso, que foi o caso aqui, ó. Antônio Conselheiro, ele pregava o quê? O amor e a fraternidade, mas ia de frente com quem? Com a política, né? E aqui também o monge José Maria, que era também todo zen, mas também por causa disso, a favor da injustiça com a população lá que estava sofrendo, fez o quê? Foi de frente com a política, né? Com os políticos. Então, por isso que a gente tem essa questão dos movimentos messiânicos. Quem tem alguma dúvida, me procura lá, tá certo? Pede a opinião lá no meu zap, não tem problema, tá? E até a próxima aula. Chego!